O Banco Central divulgou nesta sexta-feira o resultado, os números do setor externo brasileiro em 2013. Já se sabia, mas a confirmação chama bem a atenção. Houve uma fortíssima deterioração das contas externas brasileiras no ano que passou. Para dar uma ideia, o déficit em transações correntes, que é o conjunto das relações econômicas e comerciais e até parte das financeiras do país com o exterior, teve um saldo negativo. O déficit chegou a 81 bilhões de dólares, um número muito alto, 50% acima do déficit do ano de 2012, que foi de 54%. É um avanço enorme que levou este déficit ao equivalente a 3,7% do PIB, um número na zona de perigo, de sinal amarelo, de desconforto, porque normalmente, historicamente, quando o déficit em conta corrente vai acima de 4% do PIB, a coisa vai ficar difícil para o país e uma crise cambial pode estar a caminho. Não é o caso do setor externo brasileiro ainda, até porque em 2014, com uma desvalorização prevista da moeda brasileira, o real, as possibilidades de melhoria, especialmente da balança comercial, a diferença entre exportações e importações, levará a que o déficit em transações correntes fique mais ou menos estacionado onde está. O Banco Central, inclusive, projeta um déficit em transações correntes para 2014 de 78 bilhões de dólares. É uma partida já forte, né? Um número de partida mais forte, mas é possível que esse número seja mais ou menos realista e que, portanto, o déficit em transações correntes ficará em torno de 3,5% do PIB, um número desconfortável, mas razoável. Também o investimento externo direto, aquele que desde 2001 cobria integralmente o déficit em contas correntes, não foi ruim, mas pela primeira vez, então, desde 2001, não foi suficiente para cobrir a totalidade do déficit externo. Ele ficou em... Deixa eu ver aqui o número, vamos me lembrar aqui, investimento externo direto, ele ficou em 64 bilhões de dólares, cobriu cerca de 80% do déficit, mas também aí a composição do investimento estrangeiro teve uma piora. Ele é formado basicamente de dois itens: a participação no capital, ou seja, o investimento externo direto propriamente dito, e os empréstimos intercompanhias, que são empréstimos que as matrizes de empresas estrangeiras multinacionais instaladas no Brasil fazem às suas filiais, às suas subsidiárias brasileiras. Pois bem, normalmente, historicamente, a parcela de investimentos intercompanhias, de empréstimos intercompanhias no investimento direto é um pouco menos de 20%. No ano passado, chegou a 35%. Enfim, as perspectivas para 2014 não são tão ruins. O próprio Banco Central prevê um saldo da balança comercial de 10 bilhões de dólares. Este ano foi 2,6 bilhões, mas aí tem uma mágica contábil, um uso de plataformas de petróleo exportadas e realugadas, e plataformas que não saíram do lugar, continuaram no Brasil, que distorce esse número. A tendência é uma melhoria no setor externo, nas exportações versus importações, mas com incertezas
e dificuldades. Uma certa estagnação num ponto em que as contas externas ganharam uma perigosa deterioração.